Olá, tudo bem? Mais uma aulinha de geografia para você. Você que está aí no nono ano, presta bastante atenção. Vamos falar sobre o continente asiático, o maior continente do planeta. A Ásia, em extensão territorial, é o maior continente do planeta. Então vamos prestar bastante atenção para você do nono ano e entender um pouquinho mais sobre a Ásia, suas riquezas, suas características. É o continente dos superlativos, é o continente asiático. Vamos verificar aqui suas formas de relevo, sua hidrografia, cadeias montanhosas, planaltos, planícies, depressões. A maior depressão absoluta do planeta fica no continente asiático, lá no Oriente Médio, no Mar Morto. E a maior altitude, o topo do mundo, também fica ali, que é o Monte Everest, com 8.848 metros de altitude. Ok? Além da sua hidrografia, sua riqueza, sua diversidade cultural. É importante fazer a leitura da parte teórica para conseguir melhorar cada vez mais a sua compreensão. Existem aprendizados diferentes, existem alunos, pessoas que aprendem escrevendo, outras pessoas aprendem somente escutando, outros precisam fazer alguns esboços, algumas formas de mapas mentais. Então, peço a você que identifique qual o melhor formato de aprendizado e faça essa forma funcionar. Faça com que dê certo. Não deixa para depois não, tá bom? Faça suas anotações. Então, como eu falei para vocês, vamos analisar um pouco o relevo do continente asiático. O relevo do continente asiático tem os dobramentos modernos, que formam um conjunto de montanhas, a Cordilheira do Himalaia. Nessa Cordilheira do Himalaia é onde você encontra o Monte Everest, maior altitude do nosso planeta. Como eu falei, 8.848 metros de altitude, quase 9 quilômetros de altitude. Lembrando, diferença de altitude com altura. Altitude é quando você faz a aferição a partir do nível do mar até o ponto mais elevado do relevo. Aí você está falando sobre altitude. Tudo bem? E nós encontramos áreas de planaltos e planícies. Planaltos já bastante desgastados. O exemplo maior é o Planalto do Tibete, certo? Que está junto com a China ali, fazendo fronteira com a China. Acontece o seguinte, já é muito desgastado. Ele é formado a partir da era paleozoica, pré-cambriana e paleozoica. É um relevo relativamente jovem, por isso as cadeias de montanhas tão elevadas. Já as áreas de planícies sofrem bastante sedimentação. As planícies fluviais, ou seja, as planícies das áreas dos rios. Falando em rios, você tem um rio importantíssimo que passa dentro do território asiático, ou seja, com relação à hidrografia, você tem alguns rios importantes, como por exemplo o rio Yangtze, conhecido como Rio Azul, é o mais extenso do continente asiático, com 3.000 quilômetros de extensão. Ele nasce no Tibete e vai até a China Oriental, o Mar da China Oriental, beleza? Nós temos outro rio importantíssimo, famoso, o rio Ganges, um rio sagrado. Aliás, esse rio ele é sagrado, ele é tão importante que as pessoas usam essas águas para se benzer, para se purificar, eles vão banhar-se nessas águas. Só que é extremamente poluído, a água desse rio é extremamente poluído. É tanto usado para banhar-se, para poder purificar sua alma, seu corpo. Tem até casos que os fiéis tomam um pouquinho dessa água aí, não significa que vai dar muito certo não, mas é a mesma água aonde os fiéis, os mesmos fiéis, levam os corpos das pessoas que faleceram e colocam na água desse rio aí. E é contaminadíssimo esse rio, não tem jeito, tem que tomar bastante cuidado. Vamos lá. Você tem dois rios importantes que você já estudou na história, lá na Mesopotâmia, Rio Tigre e Eufrates. Importantíssimo na região do Oriente Médio. Pois é, o Oriente Médio fica no continente asiático. E é no Oriente Médio onde está localizada a maior depressão do planeta, né?
maior depressão absoluta do planeta, que é o Mar Morto, fica na região do Oriente Médio. E é aí que você tem o rio Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, importantíssimo, porque a região mesopotâmica, né, a Mesopotâmia, região entre rios, que é muito falado na história, muito utilizado para a agricultura. Nessas regiões desérticas, quem domina, quem controla os rios, tem uma força muito grande e é uma importância de transporte, economia e fonte de vida, né? Não tem jeito. Vamos lá. Com relação ao clima do continente asiático. O continente asiático ele é muito extenso, mas no sentido leste-oeste, diferente do continente americano, que é extenso no sentido norte-sul. Mas, mesmo assim, a Ásia possui uma variedade climática considerável, já que é tão extenso, porque pega desde os climas polares até os climas menos frios, o clima equatorial, porque ele sai de uma região do Ártico e vai até a região do Equador, lá na região próxima à Oceania. Então você tem aqui, ó, clima equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio de montanha e polar. Tá joia? Lá no seu material tem, ó. Dá uma olhadinha lá, ó, no seu material. Tem todos os climas. Com relação à vegetação. A vegetação do continente asiático é uma vegetação variada conforme o tipo climático. Como nós já estudamos com relação à vegetação no Brasil, alguns anos atrás, já estudamos também com relação à vegetação no continente americano, conforme o clima, você tem uma vegetação específica para essa região. Então você tem uma variedade vegetativa, assim como a variedade, acompanhando, aliás, a variação climática. Olha só, você tem nas regiões polares a tundra, floresta de coníferas ou taiga nas regiões frias ou subpolares, floresta temperadas ou caducifoliada, vegetação mediterrânea, onde tem o clima mediterrâneo, as pradarias, estepes, vegetação semiárida, no clima semiárido, vegetação desértica, no clima desértico, savanas, floresta equatorial e tropical nas regiões de clima tropical, equatorial e subtropical. Variação de clima, variação de vegetação. Não tem como, ok? Vamos lá, dando uma continuidade para a gente entender e facilitar um pouquinho mais isso daqui. Uma condição climática importante que você tem que entender, provavelmente você já viu a imagem, tá? Os climas de monções, mas você tem que entender os climas de monções com mais facilidade. Acontece o seguinte, o clima de monções, no sudeste asiático que ele acontece, ele funciona através da diferença de pressão atmosférica. E como que funciona isso daí, a pressão atmosférica e tudo mais? Ó, simples, maior pressão e menor pressão atmosférica. Aonde tem a condição de pressão atmosférica maior, vai empurrar o vento para a região de menor pressão atmosférica. Então, depende da estação do ano, depende do período do ano, período do inverno e período do verão. Como que funciona? Vamos prestar atenção. Durante o inverno, você tem uma diferença térmica, diferença de temperatura entre a área continental e a área do oceano, aonde tem maior temperatura e menor temperatura, ou seja, esfria mais rápido e esquenta mais rápido, ou seja, temperatura mais alta, temperatura mais baixa. Então, durante o inverno, mesmo sendo frio o tempo todo, esse período do inverno, você vai ter a temperatura diferente no continente e diferente no mar. A mesma coisa durante o verão. Então, vamos lá. Durante o verão, o continente aquece mais rápido do que o mar. Se aquece mais rápido, a temperatura mais alta faz com que a região tenha uma menor pressão atmosférica. E no oceano, uma maior pressão atmosférica. Então, os ventos saem do oceano em direção ao continente. São ventos quentes e úmidos que provocam chuva no continente. Então você tem as monções de verão, porque é durante o verão. No inverno é o oposto.
No inverno, o que esfria mais é o continente e o que esfria um pouquinho menos é o oceano. Então os ventos saem durante o inverno do continente para o oceano. E esses ventos são frios e secos, o que provoca estiagem. Então olha só, tanto as monções de verão quanto as monções de inverno provocam problemas na região do Sudeste Asiático. Durante as monções de verão, provocam chuvas torrenciais em demasia, fazendo com que as regiões fiquem alagadas, atrapalhe a atividade econômica, agricultura, turismo. E durante o inverno, provoca estiagem, o que atrapalha muito a agricultura. O continente asiático é um continente muito grande, muito extenso, como já falei para vocês, e como vocês sabem disso, é o maior do mundo. Para poder estudar isso daí, tem que regionalizar, assim como já fizemos em outros momentos com o continente americano. Regionalizou-se para ficar mais fácil para estudar, não é? América do Norte, América Central e América do Sul. Agora, o continente asiático, vamos ter que estudar por partes, temos que regionalizar para identificar quais são os territórios e facilitar esses estudos. Então nós temos aí as regiões do continente asiático. Pessoal, na sua apostila, na página 512, onde você tem a regionalização do continente asiático, essa parte aqui, faça uma correção. Está mostrando para você Sudeste Asiático e Ásia Meridional. Está invertido. Aonde é Sudeste Asiático, você vai escrever Ásia Meridional. Aonde está escrito Ásia Meridional, você escreve Sudeste Asiático. Poxa, professor, é sério isso? É sério, sim. O mapa, na hora de fazer a edição, na hora de colocar ali, provavelmente trocaram os nomes, a regionalização de lugar, sem problema nenhum. A gente faz essa correção aqui depois, pro ano que vem eles corrigem lá, tá? Por que fazer essa correção? Porque é importante você entender que está errado. E outra, mesmo que eu não atentasse você para essa correção, você ia lembrar onde fica o Sudeste e verificar que o Sudeste está no local errado, está escrito errado ali no mapa, tá ok? Então, o Sudeste Asiático, sim, é formado por Mianmar, Tailândia, Laos, Camboja, Filipinas, Vietnã, Malásia, Brunei, Singapura e Indonésia. O Sudeste é nessa cor verde. Arruma aí, dá uma olhada, ok? E a Ásia Meridional na cor roxa. Ásia Meridional. Arruma aí sua apostila, seu material. Tudo bem? Vamos lá. Poxa, professor, que vacilo. Acontece, gente, isso acontece, tá? Eu quero que vocês façam a leitura dessa parte teórica, leiam, verifiquem quais são os principais pontos que eu fui falando aqui para vocês e depois resolver os exercícios, tá bom? Sou o professor João Paulo Capelari, seu professor de Geografia. Até a próxima aula.